A dor que você sente, essa que parece não ter nome, vem de um lugar muito específico: a invalidação. Ele não te deixou por outra pessoa, por um corpo mais bonito ou um sorriso diferente. Se fosse isso, a dor teria um rosto, um alvo. Mas não. Ele te trocou por uma fantasia, pela promessa vazia de que o mundo lá fora era um palco de gente incrível e experiências extraordinárias que ele estava perdendo ao seu lado. Na cabeça dele, o seu amor, a sua companhia e o seu cuidado se transformaram, pouco a pouco, numa jaula. O que era um porto seguro, ele começou a enxergar como uma âncora. E essa é a ferida que mais queima. Saber que a sua lealdade, a sua presença calma e constante, foi vista não como um tesouro, mas como um limite para a grandeza que ele acreditava merecer. Ele não partiu, ele fugiu. Fugiu da realidade de que a vida é feita de dias comuns, de silêncios confortáveis e de um amor que se constrói na simplicidade. Ele te olhou e, em vez de ver um universo inteiro, viu apenas um ponto final para as aventuras que ele ainda não tinha vivido. A arrogância o convenceu de que ele era bom demais para a paz que você oferecia, e ele foi buscar o barulho, acreditando que barulho era sinônimo de vida. Você não foi trocada por alguém, foi trocada pela arrogância dele, e essa é a traição mais profunda de todas. E o tempo, que não perdoa a arrogância de ninguém, começou a te trazer notícias. Primeiro, sussurros, depois, imagens claras. Aquele homem que partiu com o peito estufado, jurando que ia conquistar o mundo, começou a encolher. A lei do retorno não é uma vingança divina, é apenas a colheita natural do que se planta. E quem planta deslealdade, colhe solidão. Você ouviu ou soube por alguém que a postura dele já não era a mesma. Os ombros, antes erguidos pela prepotência, agora pesavam para a frente, curvados por derrotas silenciosas. O olhar que um dia te julgou como pequena demais para os seus sonhos, agora vagava perdido, sem encontrar um ponto de foco, como quem procura algo que nunca mais vai achar. Ele buscou o brilho nos outros, mas o mundo que ele encontrou era um espelho da sua própria superficialidade. Todos queriam usar, ninguém queria ficar. O cansaço se instalou no rosto dele. Vincos que não existiam apareceram, e o brilho da juventude foi trocado por uma opacidade de quem descobriu da pior forma que a vida sem raízes não te eleva, apenas te deixa à deriva no frio. Ele envelheceu não em anos, mas em decepções. E então, o dia chegou. Ele apareceu na sua porta. Não era o conquistador que partiu, mas um náufrago. A voz era fraca, o corpo pedia abrigo. Ele não falou de presentes, não tentou comprar seu perdão. Ele pediu o que um dia ele mesmo jogou fora: o seu colo, a sua paz, o seu porto seguro. Ele disse que o mundo era cruel, que as pessoas eram vazias e que só você era de verdade. E você, com a calma de quem sobreviveu à tempestade que ele criou, apenas o olhou nos olhos. Naquele momento, você entendeu tudo. A sua paz não era mais um refúgio para as feridas que ele mesmo se causou. Com a serenidade de quem se escolheu em primeiro lugar, você fechou a porta. Não por vingança, mas por justiça própria. Porque um coração leal não é uma porta de emergência que se usa quando o resto do mundo pega fogo. O porto seguro dele afundou no dia em que ele decidiu que o seu amor era uma âncora, e não um cais. Olha, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre a decisão que ele tomou. Ele não te deixou porque não te amava mais. Ele te deixou porque era imaturo demais para entender o que era o amor de verdade. Na cabeça dele, a vida estava acontecendo em outro lugar, em algum bar barulhento, numa viagem de última hora, no meio de pessoas que ele mal conhecia. Ele comprou a fantasia de que a liberdade era não ter raízes, não ter compromisso. O erro dele, o grande erro, foi olhar para a paz que você oferecia e chamar de tédio. Ele olhou para a sua lealdade, para a certeza de ter um ombro para descansar no fim do dia e enxergou uma jaula. Ele não queria construir, ele queria colecionar momentos, fotos, histórias vazias para contar. Ele te trocou pela promessa de uma vida excitante, sem perceber que o que ele estava buscando era apenas uma fuga de si mesmo. Ele se sentia grande demais para a simplicidade do amor real, do dia a dia, do cuidado silencioso. A arrogância o convenceu de que ele merecia mais,
que o mundo lá fora era um palco e ele era o astro principal. Ele não entendeu que a vida que ele foi curtir era um banquete de migalhas, onde todos se servem um pouco de todos, e ninguém nunca fica satisfeito. A decisão dele não foi uma rejeição a você, mas uma afirmação da própria superficialidade dele. Ele escolheu o barulho, sem saber que o barulho uma hora acaba, e o que sobra é um eco frio e solitário. E o que ele chamava de curtir a vida começou a apresentar a conta, e era uma conta alta, paga em parcelas de solidão e noites vazias. A lei do retorno não é um raio que cai do céu, é um processo lento, um desgaste silencioso que corrói a arrogância por dentro. Aquele ar de superioridade, a prepotência de quem se achava o centro do universo, foi se desfazendo como fumaça. Os ombros que um dia ele estufava para parecer maior, agora carregam um peso invisível. É o peso das escolhas erradas, das conexões que não se aprofundaram, do vazio que ele encontrou onde esperava um banquete. Ele anda curvado, não de idade, mas de frustração. O olhar dele mudou, perdeu o foco, a direção. Sabe aquele olhar de quem está num lugar, mas a cabeça está em outro, procurando desesperadamente uma saída ou um sentido que não encontra? É esse o olhar dele agora. Aquele brilho arrogante foi substituído por uma opacidade, um véu de cansaço e desilusão. É o olhar de quem descobriu que o mundo que ele tanto desejava era um palco de espelhos, e em cada reflexo ele só encontrava a própria superficialidade. Ele envelheceu, não no tempo do calendário, mas na alma. O rosto dele começou a carregar as marcas não da idade, mas do desgaste, do esforço constante de parecer feliz, de manter a máscara do homem livre e desapegado, enquanto por dentro o frio se instalava. Ele percebeu, da forma mais dura, que as pessoas que ele buscou eram exatamente como ele, colecionadoras de momentos, não construtoras de laços. Usaram-no da mesma forma que ele planejava usar o mundo. Ninguém o via de verdade. Ninguém se importava com seu cansaço ou com seus medos. Aquele homem que partiu em busca de um incêndio descobriu que a vida lá fora era apenas uma sequência de faíscas que não aquecem ninguém. E no frio do próprio desamparo, ele começou a se lembrar do único lugar onde já sentiu calor de verdade, ao seu lado. E então, depois de tanto tempo, o dia chegou. O dia em que ele apareceu na sua porta. Não como o conquistador que partiu, mas como um náufrago buscando terra firme. A figura que estava ali, encolhida, era um contraste gritante com a memória daquele homem de peito estufado e olhar arrogante que um dia te julgou pequena demais para os sonhos grandiosos que ele acreditava merecer. A voz dele era fraca, quase um sussurro, quebrada pelo peso do mundo que ele tanto quis conquistar e que no fim apenas o esmagou. Ele não trouxe flores, não tentou comprar seu perdão com desculpas ensaiadas. O discurso dele era o de um homem derrotado. Ele falou que o mundo lá fora era um lugar frio, que as pessoas eram superficiais, que as noites eram vazias e que o barulho que ele tanto buscou só servia para abafar o eco da própria solidão. E então ele pediu. Não pediu para voltar. Não pediu uma segunda chance. Ele pediu algo muito mais primário, algo que ele mesmo jogou fora com desdém. Ele pediu o seu colo. Pediu a sua paz. Pediu abrigo da tempestade que ele mesmo criou. Naquele momento ele não via mais em você uma jaula, mas o único porto seguro que já conheceu. Ele disse que só você era de verdade, que só o seu amor era real, e que ele foi tolo, imaturo e cego. E você apenas o observou, com a calma de quem atravessou o inferno e aprendeu a encontrar paz no próprio silêncio. Não havia ódio em seu olhar, nem o prazer doentio da vingança. Havia apenas clareza. Você olhou para aquele homem e não viu o amor da sua vida, mas um estranho cansado, um fantasma das próprias escolhas. Você viu a consequência de cada noite em que ele te trocou por uma promessa vazia, de cada momento em que ele preferiu o brilho falso de estranhos ao calor constante da sua lealdade. Naquele silêncio, enquanto ele esperava uma resposta, você finalmente entendeu a lição mais importante. A sua paz, a sua força, o seu coração reconstruído, nada disso era um prêmio de consolação. Era a sua maior conquista. E a sua casa não era mais um hospital para curar as feridas que ele insistiu em se infligir. Com a serenidade de uma rainha em seu próprio castelo, você deu um passo para trás. E então, sem uma palavra, fechou a porta. Não com força, não com raiva. Foi um fechar suave, definitivo. O som do clique da fechadura foi o ponto final que a história de vocês merecia. Porque você aprendeu, da forma mais dura, que um coração leal não é uma porta de emergência para ser usada quando o resto do mundo pega fogo.
O porto seguro dele afundou para sempre no exato momento em que ele decidiu, por vontade própria, que o mar revolto da sua arrogância era mais atraente que a segurança do seu cais. Naquele dia, você não o trancou para fora. Você finalmente se trancou para dentro, segura e em paz, no único lugar que ele nunca mais poderia alcançar, o seu amor próprio. Vamos nos aprofundar nos sinais, naquilo que não se diz, mas que o corpo e o ambiente dele gritam, porque a queda de um homem arrogante nunca é um estrondo, é um desmoronamento silencioso, peça por peça, e os sinais estão todos aí para quem sabe olhar. O primeiro sinal está no semblante dele. Não é uma tristeza óbvia, daquelas de quem chora. É algo mais profundo, um cansaço que parece ter se instalado nos ossos do rosto. A pele perdeu o viço, está opaca, como se a luz de dentro tivesse sido diminuída. Ele sorri em fotos, sim, mas é um sorriso que não alcança os olhos. É um movimento mecânico, um esforço para manter a fachada do homem que está curtindo a vida. Observe bem, há uma tensão constante na mandíbula dele, o tipo de rigidez de quem passa o dia inteiro engolindo frustrações. O segundo sinal é o comportamento. Ele se tornou fugidio. Em conversas, os olhos dele não param quietos, estão sempre buscando uma rota de fuga, um outro ponto de interesse, qualquer coisa que o distraia daquele momento. Ele não sustenta um olhar por muito tempo, porque um olhar profundo pode revelar o vazio que ele carrega. Ele fala muito sobre planos futuros, sobre viagens e eventos, mas nunca sobre como se sente agora. Tornou-se um mestre da superficialidade, porque o fundo do poço dele é um lugar solitário demais para ser visitado. Ele está sempre com o celular na mão, não para se conectar, mas para se anestesiar do silêncio que o apavora. E o terceiro, e talvez mais revelador, é o ambiente. A vida que ele construiu é fria. Não é sobre ter pouco dinheiro, é sobre a falta de calor humano. O lugar onde ele mora, as pessoas com quem ele anda, tudo parece temporário, descartável. São cenários, não lares. São contatos, não amigos. As festas são barulhentas, mas o riso é oco. Não há intimidade, não há a segurança de poder ser vulnerável. Ele vive cercado por gente, mas está fundamentalmente sozinho. Ele buscou um mundo de gente interessante e descobriu que, nesse meio, todos são apenas degraus ou plateia uns para os outros. Ninguém está ali para segurar a mão quando a luz se apaga. Esses três sinais, o rosto cansado, o comportamento evasivo e o ambiente frio, não são coincidências. São o preço visível da escolha que ele fez. Ele trocou o calor da sua lealdade pela promessa de um incêndio e agora vive no meio das cinzas, tremendo de um frio que vem de dentro para fora. E então, depois de tanto tempo, o dia chegou. O dia em que ele apareceu na sua porta. Não como o conquistador que partiu, mas como um náufrago buscando terra firme. A figura que estava ali encolhida era um contraste gritante com a memória daquele homem de peito estufado e olhar arrogante que um dia te julgou pequena demais para os sonhos grandiosos que ele acreditava merecer. A voz dele era fraca, quase um sussurro, quebrada pelo peso do mundo que ele tanto quis conquistar e que no fim apenas o esmagou. Ele não trouxe flores, não tentou comprar seu perdão com desculpas ensaiadas. O discurso dele era o de um homem derrotado. Ele falou que o mundo lá fora era um lugar frio, que as pessoas eram superficiais, que as noites eram vazias e que o barulho que ele tanto buscou só servia para abafar o eco da própria solidão. E então ele pediu. Não pediu para voltar, não pediu uma segunda chance. Ele pediu algo muito mais primário, algo que ele mesmo jogou fora com desdém. Ele pediu o seu colo, pediu a sua paz, pediu abrigo da tempestade que ele mesmo criou. Naquele momento, ele não via mais em você uma jaula, mas o único porto seguro que já conheceu. Ele disse que só você era de verdade, que só o seu amor era real, e que ele foi tolo, imaturo e cego. E você apenas o observou, com a calma de quem atravessou o inferno e aprendeu a encontrar paz no próprio silêncio. Não havia ódio em seu olhar, nem o prazer doentio da vingança. Havia apenas clareza. Você olhou para aquele homem e não viu o amor da sua vida, mas um estranho cansado,
um fantasma das próprias escolhas. Você viu a consequência de cada noite em que ele te trocou por uma promessa vazia, de cada momento em que ele preferiu o brilho falso de estranhos ao calor constante da sua lealdade. Naquele silêncio, enquanto ele esperava uma resposta, você finalmente entendeu a lição mais importante. A sua paz, a sua força, o seu coração reconstruído, nada disso era um prêmio de consolação. Era a sua maior conquista. E a sua casa não era mais um hospital para curar as feridas que ele insistiu em se infligir. Com a serenidade de uma rainha em seu próprio castelo, você deu um passo para trás. E então, sem uma palavra, fechou a porta. Não com força, não com raiva. Foi um fechar suave, definitivo. O som do clique da fechadura foi o ponto final que a história de vocês merecia. Porque você aprendeu, da forma mais dura, que um coração leal não é uma porta de emergência para ser usada quando o resto do mundo pega fogo. O porto seguro dele afundou para sempre no exato momento em que ele decidiu, por vontade própria, que o mar revolto da sua arrogância era mais atraente que a segurança do seu cais. Naquele dia, você não o trancou para fora. Você finalmente se trancou para dentro. Segura e em paz. É o peso das noites vazias, das conexões superficiais, da frustração de descobrir que o mundo que ele buscou era um espelho da sua própria superficialidade. O olhar dele perdeu o foco. Antes afiado e julgador, agora vaga perdido, sem encontrar um ponto de descanso. Aquele brilho arrogante foi substituído por uma opacidade, um véu de desilusão que entrega o frio que ele sente na alma. Ele envelheceu não em anos, mas em decepções, desgastado pelo esforço de manter uma máscara de felicidade que já não convence ninguém. E então, o dia chegou. Ele apareceu na tua porta. Não o conquistador que partiu, mas um náufrago. A voz fraca, o corpo pedindo abrigo. Ele não trouxe desculpas ensaiadas, nem presentes para comprar perdão. O discurso era de um homem derrotado. Ele te disse que o mundo era cruel, que as pessoas eram frias e que só você era de verdade. E então ele pediu. Não pediu para voltar, pediu algo muito mais primário. Pediu teu colo, teu calor, o porto seguro que ele mesmo destruiu. Mas você, com a serenidade de quem sobreviveu à tempestade que ele criou, apenas o olhou. Naquele silêncio, você entendeu tudo. A tua paz, construída sobre as ruínas que ele deixou, era tua e de mais ninguém. Teu coração não era mais um hospital para as feridas que ele mesmo se causou. Com a calma de quem finalmente se escolheu, você deu um passo para trás e, sem uma palavra, fechou a porta. Não por vingança, mas por justiça própria. Porque um coração leal não é uma porta de emergência para ser usada quando o resto do mundo pega fogo. O porto seguro dele afundou para sempre, no dia em que ele decidiu que a tempestade da sua arrogância era mais interessante que a segurança do teu cais. E então chegará o momento. Não será com um trovão ou um anúncio dramático. Será com o silêncio de uma notificação no seu celular. O nome dele, que um dia fez seu coração acelerar, agora vai apenas gelar a sua espinha por um segundo. A mensagem será curta, quase patética, despida de toda a arrogância que você conheceu. Podemos conversar? Sinto falta de quem eu era com você. Naquele instante, você não sentirá raiva, nem o triunfo da vingança. Sentirá uma calma profunda, quase cirúrgica. Você vai ler aquelas palavras e não verá um pedido de perdão, mas a fatura de uma conta que finalmente chegou para ele.
Você verá um náufrago pedindo para voltar ao navio que ele mesmo incendiou. Seu dedo vai pairar sobre a tela. A memória das noites em que você rezou por uma mensagem assim vai passar como um filme mudo na sua mente. Mas a mulher que fez aquelas preces não existe mais. Ela foi forjada no fogo que ele deixou para trás. E o que sobrou foi mais forte, mais sábio, mais seu. Você vai entender que a paz que ele sente falta não é algo que você possa devolver. É a paz que você construiu para si mesma, tijolo por tijolo, sobre as ruínas que ele causou. E essa paz não está à venda. Não é um abrigo para viajantes cansados das próprias escolhas. Você não vai responder. Não vai digitar uma lição de moral. Nenhum xingamento. O seu silêncio será a resposta mais devastadora de todas. Com a serenidade de quem escolhe a própria cura, você vai apagar a conversa. Vai bloquear o número. Não como um ato de guerra, mas como o gesto final de quem fecha um portão, trancando do lado de dentro o seu bem mais precioso, você mesma. E ao soltar o ar dos pulões, um sorriso leve vai tocar seus lábios, porque a última corrente acabou de se quebrar. Sou livre.